Boa tarde, galera! Boa tarde, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Brasília. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro que acompanha. E eu fico muito feliz. Eu sempre pergunto, né, pra vocês, quem tá entrando, pra colocar o estado de onde é. A gente atrasou um pouquinho, desculpa, mas eu tenho certeza que a live hoje vai ser muito legal, assim como a de ontem. Eu tô com muita pergunta aqui, eu espero que dê tempo de fazer todas. E hoje, o nosso Yes You Can, que a gente não faz live, né, a gente faz o Yes You Can, que é um programa que eu trago pessoas assim especiais pra gente falar sobre alguns temas, e como aqui no Oriente Médio as religiões são coisas muito predominantes para quem vem viajar para cá, eu achei legal trazer. Ontem eu trouxe falando sobre o islamismo, o Share, e hoje a Aline, que ela é guia brasileira e ela é guia lá em Israel, e ela é uma linda, maravilhosa, vocês vão conhecer. Tem gente que já conhece porque eu já fiz live com ela, e quem não conhece que ela aprendeu até hebraico, gente. Olha que chique. Ela fala inglês, fala português e fala hebraico. Eu fiquei encantada com isso. Muito chique. Aline, bem-vinda. Conseguimos. Conseguimos. Eu peço desculpas, pessoal. Essa linha aqui, que é a responsável pelo atraso de hoje. Mas muito obrigada a todos que estão conectando, que estão aqui para ouvir um pouco sobre judaísmo, sobre Israel, com as duas Alines favoritas. Sim! Aline, você se apresenta um pouquinho, né? Porque nem todo mundo assistiu a última live. Como a última acho que nem ficou salva, não consegui salvar. Então, se apresenta um pouquinho e fala como é que você foi parar em Israel, né? Um pouquinho da sua história, assim, resumida. Então, eu sou gaúcha de Porto Alegre, eu cresci no Brasil, eu cresci dentro da comunidade judaica, quer dizer, meus pais são judeus e eu cresci com o judaísmo. E por isso, quando eu completei 17 anos, eu decidi vir para Israel para fazer um ano de trabalho voluntário. Me apaixonei completamente por Israel e por isso eu decidi depois imigrar para Israel. Então, com 20 anos, eu vim para cá para ficar e eu tô aqui, então, já fazem, agora eu tô com 31, então já tô aqui, eu tô aqui já fazem 11 anos. Deixa eu só conectar o carregador aqui embaixo. Opa. Pronto. 11 anos. Mas quando você chegou, você não falava hebraico? Eu não falava hebraico, quer dizer, eu não falava hebraico e eu também não falava inglês. Foi bem desafiador no início, mas eu gostei muito do país. Apesar de não falar o idioma no início, eu gostei muito e por isso eu decidi que eu queria ficar e vir imigrar e por isso organizei toda a papelada, porque em Israel a gente tem que... o meu tripé, ele tá girando, só um segundo. Tá, enquanto isso, eu vou colocando aqui o tema da live, judaísmo. Aqui. Passando. Agora sim, agora eu tô no meio da tela. Eu tô com um tripé novo e eu ainda tô aprendendo a usar ele, então ele tava girando agora com o meu celular. Então, mas você é judia? Sim. Eu tenho uma curiosidade, assim, que é um lado de coração, assim. Você, quando você pisou nessa terra, assim, você sentiu que, tipo assim, eu tô em casa? Sim, a gente diz para quem vem a Israel, a gente diz welcome home. É uma expressão que se usa aqui em Israel e quer dizer bem-vindo de volta a casa. Então, Israel é a casa de todos os judeus. Apesar de muitos nunca terem pisado em Israel, é a nossa casa. Então, eu sempre me senti muito bem em Israel, sempre me senti em casa aqui, mesmo sem falar o idioma, mesmo sem ter parte da cultura no início, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, eu sempre me senti muito bem, me senti em casa. E eu vim para passar um ano e depois eu decidi migrar e eu sempre digo que eu tenho amigos muito, muito loucos. Eu tenho amigos que vieram para Israel pela primeira vez imigrando. Minha melhor amiga aqui em Israel chama Hannah. Ela cresceu como judia em Belém do Pará, no Brasil. Não em Belém daqui, mas em Belém do Pará, no Brasil. E ela ouviu falar de Israel e ela disse, eu quero morar lá. Pensa que tem judeus que nunca botaram os pés em Israel e a primeira vez que eles vêm com mala para ficar. E é uma coisa relativamente comum, quer dizer. Então, é uma coisa assim, essa é a minha casa e é para lá que eu vou. Então, eu vim primeiro para passar um ano de testes e depois eu decidi ficar. Mas eu tenho amigos que vieram para ficar, sem nunca conhecer o país.
Não, é sim, porque eu acho que deve ter, né? Tem a coisa da ancestralidade, então tem essa conexão muito forte de você. Quando a gente para ler a Bíblia e tudo mais, tipo assim, é aí. Tipo, tua casa foi aí, né? Então você pisar numa terra e você, nossa, a sensação do eu acho que eu cheguei em casa. É assim, tem uma sensação que eu tô cumprindo o que as gerações anteriores queriam, quer dizer, também, eu tenho certeza que se meu avô tivesse vivo, se meus bisavós, se meus tataravós, se meus tataravós estivessem vivos e vendo a tataraneta deles de volta em Israel e morando aqui e praticando o judaísmo e vivendo tudo isso de novo, eu tenho certeza que eles todos estariam muito felizes, quer dizer, os judeus saíram de Israel há 2000 anos atrás e o meu avô não morar em Israel não foi uma opção dele. Meus bisavós e meus tataravós, eles não podiam morar em Israel porque Israel era parte do mandato turco-otomano, parte do mandato britânico, parte de outros países que não permitiam imigração. Então, eu estou realizando o que as minhas gerações anteriores queriam. E, quer dizer, para mim, é uma coisa muito legal. Quer dizer, eu sinto essa árvore genealógica que vem, ela culmina em mim. Quer dizer, vai seguir depois, mas quer dizer, agora é o funil que eu voltei para Israel. Sim, perfeito. Lindo isso. Agora, vem cá, você tem uma questão, né? Começando assim, todo mundo que é judeu, todo mundo que é israelense é judeu, como é que funciona isso, né? Que tem essa... Então, mistura muito os conceitos. Ser israelense é uma cidadania, independente da religião que tu pratica. Claro, a maior parte dos israelenses são judeus. 75% da população aqui são judeus, mas tem 20% árabes muçulmanos aqui em Israel. Quer dizer, tu pode ter a cidadania independente da religião. Como também tu pode ser judeu. Por exemplo, meus pais são judeus, mas não têm cidadania israelense, porque eles moram no Brasil e nunca imigraram. Então, por um lado, tu tem a cidadania, e por outro lado tu tem a religião, e por outro lado também tem o povo. O povo de Israel, na realidade, é um povo. Geneticamente falando, a gente é um povo só, muito grande, muito espalhado pelo mundo, mas a gente tem uma conexão genética entre a gente. Então, tem gente que faz parte do povo de Israel, mas não se importa com a religião. Tem gente que tem a religião, mas não mora em Israel. Então, são um tripézinho com as 3 pernas. Quer dizer, o povo de Israel, o Estado de Israel e a religião judaica. E é difícil imaginar um sem o outro. Sim, sim. Uma pergunta que fizeram foi assim, como uma mulher pode ser aceita no judaísmo caso não seja nascida na fé judaica? Pode? Então, isso independente de homem ou mulher, existe conversão no judaísmo. Então, muita gente acha que não existe. Não, existe. A diferença é que o judaísmo não é uma religião proselitista. Um judeu nunca vai chegar para ti, Aline, e dizer, olha, eu acho que tem que se converter... porque, por exemplo, no cristianismo e no Islã, existe a questão que só existe salvação através do Islã. Para os muçulmanos, tu tem que ser muçulmano para ter salvação. Para os cristãos, tu tem que aceitar Jesus para ter salvação. Para o judaísmo, não. Todos os povos e todas as religiões podem ter salvação, podem ser boas pessoas, só que tem que fazer uma série de coisas. Então, assim... se tu é cristão, se tu é muçulmana e tu é uma boa pessoa, é suficiente, não tem por que tu se converter ao judaísmo. Então, os judeus normalmente não tentam converter outras pessoas. Mas se alguma pessoa acorda e olha e diz, eu sinto que eu nasci para ser judeu, eu quero me converter, a pessoa pode. Normalmente tu vai a uma sinagoga, a um rabino e pede para se converter, e a resposta do rabino vai dizer, não. E daí tu tem que pedir 3 vezes. Essa é a ideia, porque... ser judeu não é uma coisa simples. A gente é um povo muito complicado. Então tu chega a pessoa e diz, tem certeza? Eu acho melhor não. E daí tu volta no dia seguinte, olha, eu não mudei de ideia, eu ainda quero me converter. E se tu fizer isso 3 vezes, o rabino vai dizer, ok, então vamos começar o processo. E aí normalmente o processo de conversão, ele dura 1 ano. Pois é complicado, pessoal, não é simplesmente você batizar, não, é complicado, é 1 ano. E nesse 1 ano tu tem um curso de judaísmo. Porque o judaísmo é a maneira que tu come, a maneira que tu se veste, as festas judaicas,
a história do povo judeu. Outra vez, a gente é um povo muito complexo, então tem um ano de curso de judaísmo. Inclusive, eu dei na sinagoga de Porto Alegre uma vez uma aula de conversão. Um ano inteiro eu fui lá, passei em Porto Alegre, eu dei uma das aulas, foi super legal. O Rabino me convidou. Então, tu tem esse curso e depois do curso tu tem uma prova. O negócio é sério. Então, tu tem uma prova na frente do mínimo de 3 rabinos. Então, vai ter uma bancada com 3 rabinos no rabinato. Gente! É sério? Não, a gente chama de rabinato. Gente, mesmo. parece então, uma faculdade, tese de monografia, né? Lembra? Monografia. Por isso, tá na banca, você tem que apresentar. Por isso, muita gente diz, não tem conversão. Tem, mas é um processo. Quer dizer, você está se unindo a um povo de uma história de mais de 3.000 anos. Não é assim que acontece. Então, tu faz o curso, tu passa a prova, e aí tu faz a mikveh, que é um banho de imersão, que é como se fosse um batismo. A origem do batismo de Jesus, justamente que dá origem ao batismo no cristianismo, vem da mikveh, do batismo judaico. A única diferença nossa é que é no total. Então, a gente faz o banho tem um lugar especial aqui em Israel que se faz esses batismos, que são para a pessoa que está se convertendo, mas também outras pessoas fazem. E aí tu faz esse banho no total, claro, se é uma mulher, vai ter uma mulher acompanhando, uma rabina, por exemplo, acompanhando. Se é um homem, vai ter um homem acompanhando, e tu faz isso, e tu sai, e aí tu é 100% parte do povo de Israel. Uma das coisas que o judaísmo fala é que tu não pode ter preconceito com conversos. Então, no momento que a pessoa fez tudo isso, entrou e saiu da água, é como se ela tivesse nascido de ventre judeu. Então, o processo é complicado, mas tu consegue passar, tu é parte do povo de Israel 100%. Entendi. E uma outra pergunta, já que você tocou nessa questão, é como se tivesse nascido do ventre de uma mãe judia, né? Para ser judeu, na questão etnia agora falando, né? Eu acho que é etnia. Só é considerado judeu se for nascido de ventre judaico, né? Se for pai, não tem um negócio desse? Se for de pai, filha de... Se seu pai fosse judeu e sua mãe não, você não seria considerada judia. Exatamente, que é o oposto do Islã. Porque para os muçulmanos, tu é muçulmano se teu pai é muçulmano. Para o judaísmo, tu é judeu se tua mãe é judia. Se tu nasceu de ventre judaico, a gente diz. Agora a pergunta é por quê? Por 2 motivos. Primeiro motivo técnico muito simples. Tu sempre sabe quem é a mãe, tu nem sempre sabe quem é o pai. Ao longo da história, agora a gente tem DNA, mas ao longo da história, tu nunca podia dizer com certeza 100% que esse é o pai, mas tu sempre pode dizer que 100% quem é a mãe. E além disso, no judaísmo, quem ensina as crianças é a mãe. Então, a mãe que passa a maior parte dos valores, a mãe que educa as crianças. Então, as crianças vão ser educadas numa casa judaica, com comida judaica, com festas judaicas, com tudo. Então, a criança recebe a educação da mãe e, por isso, a mãe, nesse caso, é mais importante que o pai. Entendi. Nossa, perfeito. Eu fiquei cheia de dúvidas quando eu visitei Israel, confesso. Porque, assim, parecia que eu tava num filme, sem brincadeira. Quando eu cheguei... Quando Tel Aviv, não, né? Tel Aviv, você tá em qualquer lugar. Rio de Janeiro, me senti no Brasil. Agora, é muito louco, porque aí você pega... Eu fui de trem. Aí, quando eu boto o pé em Jerusalém, eu fiquei, gente, parece que eu voltei no tempo. Não sei, porque eu via todo mundo arrumadinho, né? Com aquela roupinha. Eu falei, gente... E muito andando na rua, né? Muitos... Eu não sei se é ortodoxo que fala, judeu... São judeus ortodoxos, sim. E aí eu falei, gente, parece que eu tô num filme, todos andando e com... A gente vai falar sobre isso, né? O que representa... Porque eu ficava, gente, dá vontade de parar e perguntar, mas eles são muito sérios, assim, passam sempre muito rápido. Nem olho pra minha cara. Ninguém consegui fazer amigos, assim, ortodoxos, não. O que acontece... Sim, fala. Porque eu acho que não pode ter essa coisa de falar com mulher. Tem algumas assim? Não, o que acontece é o seguinte: a gente está de férias, a gente está no nosso dia a dia. Eles estão atrasados para buscar os filhos no colégio, eles estão indo para o trabalho, eles estão no dia deles. Aquela roupa é a coisa mais normal do mundo. Então, assim, eles estão assim, eu estou indo agora para o meu trabalho, tipo, quem é essa pessoa louca me parando no meio do caminho?
Então não é que eles têm nada contra, a maioria deles, pelo menos, não tem nada contra, mas tipo assim, eu tô agora correndo pro trabalho atrasado, que tu tá me parando para fazer perguntas. E por isso, normalmente, eles estão no dia a dia e eles não gostam de se sentir animal de zoológico. Muita gente, às vezes, faz isso. Então, assim, tu vê, às vezes, os grupos chineses chegando e passa um grupo de ortodoxos, assim, as crianças estão indo pra escola, eles param, começam a bater foto e eles não entendem, porque eles, às vezes, se sentem como, assim, que a gente é uma atração turística, porque pra eles aquela roupa, que pra gente parece que é uma viagem no tempo, que é uma coisa super estranha, pra eles é a coisa mais normal do mundo. O que acontece, o judaísmo tem várias ramificações. Então, dentro do judaísmo, existe o judaísmo ortodoxo, existe o ultra-ortodoxo, existe o judaísmo reformista, existe o judaísmo conservador, existe o judaísmo moderno. Meu marido, por exemplo, é considerado ortodoxo moderno. Estou apontando para lá porque ele está sentado lá. Mas tem o judaísmo ortodoxo moderno, quer dizer, tem muitas correntes. Então, é difícil um pouco de generalizar. Mas quando a gente fala muitas vezes de judaísmo, muita gente, o pessoal pensa nos judeus ortodoxos tradicionais, que é o pessoal de preto e branco, que é o pessoal que chama atenção. A ideia deles é, a gente quer manter o nosso estilo de vida, a gente não quer mudar. E por isso eles pararam no tempo mais ou menos por volta de 1700, 1800, quer dizer, até não é tanto tempo atrás, contando que o judaísmo tem mais de 3.000 anos, mas essa galera especificamente, se tu pegar agora eles e teletransportar para a Polônia em 1800, eles se encaixam perfeitamente. Mas a gente pensa eles agora no meio do Oriente Médio, no ano de 2020, é super estranho. Mas a ideia deles é manter as tradições, eles não querem ter influência do mundo moderno, e por isso eles se esforçam para não se adaptar, justamente o contrário, eles se esforçam para não se adaptar ao mundo moderno, e daí eles mantêm as roupas tradicionais. O preto e o branco, a ideia é para te não chamar atenção. Por quê? A Bíblia, toda a questão judaica é baseada no Antigo Testamento. Quando eu falo Bíblia, nesse caso, é Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento está escrito que é para te usar roupas modestas. O que é usar roupa modesta? Depende para quem não pergunta. Mas se tu perguntar para os judeus ortodoxos, esses de preto e branco, eles vão dizer, olha, a gente não usa roupa curta. Então, normalmente as meninas, elas usam uma manga até o cotovelo, usam saia até o joelho, ou inclusive às vezes mais longo, mas o mínimo normalmente é joelho e cotovelo. E a ideia de usar preto e branco é não usar roupas chamativas. Assim, você nunca vai ver um judeu ortodoxo, uma menina com vestidinho vermelho. Uma coisa colorida. Não. A Aline aqui de ombro de fora e com roupa colorida, não. Aqui em Israel, nada tu pode usar, mas quem te olha de 1 quilômetro sabe que tu não é uma judia ortodoxa. Quer dizer, eu uso roupas coloridas, no momento eu tô de preto, mas eu gosto de roupas coloridas e eu uso e não tem problema nenhum, mas no mundo ortodoxo isso é diferente. Também outra coisa que chama muita atenção são aqueles rolinhos do lado da cabeça, que todo mundo sempre pergunta o que é. O que significa o cachinho? Porque eles cortam o cabelo curtinho. Cortam os cabelos. Só essa parte aqui. E deixam os rolinhos do lado, ó. Então, aqui, um menininho judeu bonito. Então, a ideia é a seguinte, é toda baseada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está escrito que não é para passar navalha nas têmporas. Isso é literalmente não é para raspar os lados da cabeça. Por que a Bíblia se mete em que corte de cabelo é para te usar? Porque se tu pensa há 3.000 anos atrás, quando o judaísmo estava se formando, muitos dos povos da região, por exemplo, os egípcios, eles raspavam a frente da cabeça. Se olhar as imagens egípcias antigas, é só um rabinho de cavalo atrás. Então é uma maneira da Bíblia dizer, olha, não se veste como eles e não usa o mesmo cabelo com eles. Não se mistura, não faz de conta que tu é egípcio, não faz de conta que tu é outro povo. Então é uma maneira de diferenciar. Então, e é para mostrar que tu é judeu. Então a ideia é que tu não pode raspar os lados da cabeça. Tu pode pegar uma tesourinha e cortar. Então, por exemplo, meu marido é ortodoxo, mas ele não tem rolinho. Porque ele pega e corta. Os que deixam crescer é uma questão de moda. É uma questão de moda, tradição, para mostrar que cumprem esse mandamento. Mas a única obrigação realmente é não raspar a cabeça zero na frente aqui. Entendo. Mas pode ir aparando, cortando. Pode. Então, até porque eu fico vai ver amanhã. Eu falei, gente, esse homem já velho. Se ele nunca cortou, já era pra estar com um cacho bem grande, né? Ele tava com um cacho aqui, é isso que eles vão parando. Exatamente, eles aparam. É uma questão de moda. É que
É uma questão de moda, que nem no nosso mundo ocidental, por exemplo, no Brasil, a maior parte das mulheres tem cabelo comprido. Porque a gente é acostumada, porque a gente gosta. Eu não consigo me imaginar sem cabelo, de cabelo curto. Então, neles também, essa parte do mundo, essa é a moda no mundo que eles vivem. Pra gente de fora é estranho, mas no mundo que eles vivem, todo mundo usa esse corte de cabelo, é a coisa mais normal. Mas pra quem não quer, pode cortar e não tem problema nenhum. E aquele negocinho aqui em cima da cabeça, aquele chapéuzinho? Se chama kippah, kippah em hebraico, solidel em português. A ideia não obriga... Solidel. Solidel. Tem um nome, eu aprendi também isso há alguns anos atrás, porque o Papa usa solidel. É verdade. Sim. Bispos também, boa parte da Igreja Católica, do pessoal dos sacerdotes usam. Mas, bom, voltando, o judaísmo em hebraico é kippah, em português solidel. Não uma obrigação, mas é uma tradição judaica, então não é obrigado a usar, mas a maior parte dos judeus religiosos. A ideia é para lembrar eles que tem sempre alguém acima deles. Então a ideia dos homens é que tem alguém, lembrar que Deus está sempre acima deles. E por isso as mulheres não usam. Por quê? Porque a gente não precisa ser lembradas. É sério. Mentira, sério? Sério. Eu ia fazer essa pergunta, eu falei, mas por que a mulher não usa? A mulher é considerada mais próxima a Deus que os homens no judaísmo. Então a mulher é, entre aspas, isenta de muitas coisas. Por exemplo, um homem é obrigado a rezar em grupo. Se o homem agora quer fazer a reza da manhã, ele tem que se juntar pelo menos 10 homens para fazer a reza. A mulher pode fazer sozinha. O homem não. O homem precisa, entre aspas, usar o kippah, é uma tradição, a mulher não precisa. Então, tem uma série de coisas que as mulheres são isentas. Por exemplo, uma mulher pode rezar na presença de homens. Então, por exemplo, se eu estou agora no lugar rezando e tem um homem do meu lado, eu posso rezar sem problema nenhum. Se o homem quer rezar, ele não pode rezar do meu lado. Por quê? Porque o homem está lá rezando, de repente começa a se distrair e pensar em outras coisas. Então, por exemplo, um homem não pode rezar onde tem mulheres, mas uma mulher pode rezar onde tem homens. Por isso, a separação das sinagogas ortodoxas, ou Muro das Lamentações, como com certeza foi, que ele é separado entre homens e mulheres, ele separa os homens, não as mulheres. É o contrário. Olha, o problema é sempre eles. Pega essa parte, gente. Que interessante. Eu achava que estava separando o homem de mulher. Agora, uma coisa que eu vi, quando eu caminhava lá, tinha umas sinagogas, aí eu via os homens dentro e as mulheres na calçada, assim, botavam umas... Eu não sei se todos são assim. Eu via assim, botavam umas cadeirinhas assim, meio que na calçada. Não sei se é porque tava muito calor, enfim. E aí eu via os homens lá dentro, mas as mulheres sempre do lado meio que de fora. A sinagoga sempre tem 2 espaços. O espaço dos homens e o espaço das mulheres. Pode ser de lado a lado, frente atrás ou em cima e embaixo. Aqui em Israel é muito comum colocar as mulheres no andar de cima. A questão é que, para ser sincera, a gente não precisa estar na sinagoga. A gente pode rezar onde a gente quiser, quando a gente quiser e com quem a gente quiser. Então, muitas das mulheres, elas preferem não ir na sinagoga. Então, normalmente, tu vai numa sinagoga, tem mais homens que mulheres. Isso é bem normal de ver. E, às vezes, as mulheres sentam do lado de fora porque levam o marido para a sinagoga, deixa ele lá dentro e a gente fica batendo papo do lado de fora. Então, a maior parte da sinagoga, sim, tem espaço para as mulheres, mas muitas escolhem que não querem entrar, porque a gente não precisa entrar. Entendi. Perfeito. Agora, uma outra... ainda na questão das vestimentas, do código de vestimenta, tem uma roupa que eles põem embaixo daquela blusa branca, que tem... Eu via que tinha tipo uma franjinha, assim, do lado e do outro. Você via pela roupa, assim, a franjinha pelo lado. O que é aquilo? O que significa aquilo? Então, outra vez que a gente volta para o Antigo Testamento, está escrito que tu vai colocar franja nas pontas das tuas roupas e que essas franjas vão te fazer lembrar dos mandamentos de Deus. Então, o que eles fazem? Eles têm, parece uma camisetinha por baixo, que na verdade é um pedaço de pano quadrado com um buraco no meio, tu coloca meio como se fosse um poncho, e nas 4 pontas, porque tem que ter pontas, então são 2 pontas na frente e 2 atrás,
tem esses fiozinhos. Então eles colocam isso e a camiseta normal por cima. Isso é para colocar essas franjas, para lembrar eles dos mandamentos de Deus. E outra vez, os homens precisam ser lembrados e as mulheres não usam. Isso se chama tzitzit, que são esses fiozinhos, a gente chama de tzitzit, e as mulheres não precisam usar. Então só os homens você vai ver com essas franjinhas para fora. Os ortodoxos todos usam, alguns deixam para fora da calça, para fora da camiseta, alguns enfiam para dentro, mas todos os judeus ortodoxos normalmente usam. A gente consegue ver por baixo da camisa branca, né, que tem uma blusa por baixo ali. Sim, dá pra ver. Não, isso não precisava ver. Eu ficava olhando, eu falava, gente, eu queria perguntar a alguém. Não tinha ninguém pra perguntar. Quando eu fui, não te conhecia ainda. Eu falei, gente, tanta dúvida. Dá vontade de parar todo mundo. Mas eu, claro que não ia parar, assim, né? Também a gente fica... Porque não sabe como é que é a cultura, como é que as pessoas... Aqui você não pode tocar no homem, né? No Islã. Aqui também. Não pode... Também é. Eu nem tentei. Os judeus ortodoxos... os judeus ortodoxos, ou pelo menos os mais ortodoxos, mais tradicionais, normalmente eles não encostam no sexo oposto, senão é parte da família. Então, se tu vê um desses de preto e branco na rua e tu estender a mão, a maior parte das vezes eles vão meio que assim para trás. Então, era sempre assim, cada vez... Minha mãe, não, espero que não esteja assistindo a live, mas cada vez que minha mãe ia para a sinagoga que eu frequentava em Porto Alegre ia para uma sinagoga ortodoxa. Então, minha mãe chegava e ia dar a mão pro rabino, e o rabino assim, tipo, oi... Meio assim, não queria dar mão. Às vezes tem gente que vai estender a mão para ser educado, para não envergonhar a pessoa, mas a maior parte deles vão dizer tipo, oi, tudo bem? Então a gente se acostumou. Tu deve estar se acostumando aí na Jordânia também, nos países árabes, é o que também estão me acostumando. Então aqui é normal tu chegar para a pessoa e tu não vai abraçando, beijando, que nem no Brasil. Normalmente tu vai dar oi. Apesar de aqui ser muito fácil pelas roupas saber quem é religioso e quem não é, então a gente mais ou menos sabe, mas a cultura aqui, em geral, também entre os não religiosos, não é tão touch-touch. Mesmo entre um judeu não religioso e outro, a gente não vou chegar para uma pessoa que eu acabei de conhecer e... Aqui o Léo tá perguntando como cumprimenta, oi. Assim, um abaninho, oi, tudo bem? Simples assim, né? É bom nessa época do corona, é assim mesmo, né? Vocês já estão acostumados. Por isso que ficou livre do corona rápido. Eu lembro quando a Itália começou a ter problemas. O problema é que o pessoal da Itália fala muito alto e abraça e beija, é muito de toque. Aqui em Israel é bem menos, então nessa questão pelo menos é fácil. Sim, sim. Agora, em relação ao código de vestimenta feminino, né? Você comentou da manga aqui, da saia. Pode usar calça? Então, o judaísmo tem muitas correntes. Quando a gente fala do judaísmo ortodoxo, a maior parte não. Por quê? Porque está escrito também na Bíblia que homem não é para usar roupa de mulher e mulher não é para usar roupa de homem. Então, saia é considerado vestimenta de mulher e calça é vestimenta de homem. Então, tu não vai ver normalmente uma judia ortodoxa usando calça, porque não é parte, porque seria como se ela estivesse usando roupa de homem. Mas, claro, a gente está falando do judaísmo ortodoxo, dos mais tradicionais, que os homens usam preto e branco e as meninas usam saia e blusa. Mas no resto, sim. O resto a gente usa. Eu uso calça. Sim. Em relação a cabelo, você não precisa usar nada cobrindo. Como é que funciona essa coisa de cobrir o cabelo? Eu ouvi dizer de usar peruca. Então, vamos começar do começo. Uma coisa importante para quem está entrando na live agora, pessoal, Israel é um país democrático. Cada um veste como quiser. Se tu quiser sair de mini short e top e cabelo esvoaçante no centro de Jerusalém, tu pode fazer e tem gente que faz. Em Tel Aviv a maior parte faz, em Jerusalém algumas. Mas é um país livre e cada um faz o que quiser. Agora o que a gente está falando é do judaísmo ortodoxo. O judaísmo ortodoxo é diferente. Se usam roupas tradicionais e as mulheres começam a cobrir o cabelo depois de casadas. Então, é comum as mulheres judias ortodoxas. Eu não cubro o meu cabelo no dia a dia, como vocês podem ver. Eu sou casada, mas eu não cubro por uma opção pessoal minha. Mas, por exemplo, quando eu vou pro meu sogro é rabino, aquele rabino tradicional. Meu sogro tem barbão branco, o chapelão preto. Meu sogro tem toda a pinta. Então, mas quando eu vou lá, normalmente, por exemplo, eu ponho uma faixinha no cabelo, alguma coisa assim, em respeito a eles. Mas no dia a dia eu não uso. A ideia é de cobrir o cabelo, que o cabelo é uma coisa sensual, então tu tá guardando a tua beleza pro teu marido.
Então, é uma questão de modéstia, como a gente chama aqui, tzniut, modéstia. Agora, o que chama a atenção de todo mundo é peruca. Por que tu vai cobrir o teu cabelo com o cabelo de outra pessoa? Não faz sentido. A gente tem que colocar isso em contexto histórico, que em Israel muita gente, e judias também em outros países, muitas usam peruca. A ideia é a seguinte: na Idade Média, o judaísmo, na maior parte da história da Europa, os judeus eram perseguidos, principalmente na Idade Média. Quando a gente fala desses anos de 1700, 1800, tinham muitas perseguições a judeus na Europa. E agora, os homens era fácil de se disfarçar, porque um terno preto, calça preta, tu enfia os fiozinhos pra dentro e tu tira o kippah e simplesmente põe um outro chapéu por cima e tu se disfarça na multidão. As judias não conseguiam se disfarçar por causa do lenço no cabelo. Então, as judias eram um alvo muito grande na Europa. Então, se criou essa ideia de usar peruca, que por um lado, tu tá cobrindo o teu cabelo e mantendo a tradição judaica, por outro lado, as pessoas na rua não iam saber que tu é judia. Então, isso se criou como uma maneira de proteger as mulheres judias contra perseguições e acabou se enraizando dentro do judaísmo. Então, hoje em dia, tu pergunta para uma menina que usa peruca, por que tu usa peruca? Eu disse, bom, minha mãe usava. Por que tua mãe usava? Porque minha avó usava. E assim por diante, quer dizer, isso se enraizou. O judaísmo tem muitas coisas que não necessariamente têm origem bíblica, mas que estão tanto tempo dentro do judaísmo que viraram regra. Como o kippah, por exemplo, não é bíblico, mas se transformou numa coisa super enraizada, e a peruca entre certos segmentos do judaísmo, principalmente judeus religiosos da Europa, usam. Judeus da Etiópia, por exemplo, nunca usaram. Nunca vai ver uma mulher judia etíope que tem. Judeus vêm de todas as cores, de todos os tamanhos. Então, por exemplo, tem meninas judias de origem da Etiópia, elas usam lenço, elas não usam peruca, porque isso veio dos judeus que migraram da Europa para cá. Perfeito. Agora, em relação à a doutrina judaica, me dá um exemplo assim de 3, deve ter mais de 3, né, óbvio, mas 3 doutrinas, assim, regras dentro do judaísmo. Todo judeu tem que fazer. Então, o judaísmo, ele é o ciclo da vida. Então, é do momento que tu nasce até o momento que tu morre. Toda a vida, todo dia a dia, ele é enraizado dentro do judaísmo. O mais clássico é no momento que tu nasce, tem o Brit Milá dos meninos, que é a circuncisão. Então, a primeira coisa que faz, meu menininho, com 8 dias de idade, se a criança tá saudável, se a criança tem algum problema, se adia. Mas a ideia é, se a criança nasceu saudável, ela tá bem bonitinha, rosinha, com 8 dias de idade, se faz a circuncisão. E aí se dá o nome da criança. O nome do judaísmo é uma coisa muito, muito importante. Se diz que ele vai dar personalidade para a criança, e também tem uma questão familiar. Então, muitos judeus colocam o nome da criança que nasceu em nome de parentes, ou parentes vivos ou parentes mortos, depende da tradição. Mas então se dar o nome, e para as meninas se faz uma festa, não corta nada, é só a festa e dá um nome. Então, por exemplo, quando eu nasci, eu recebi o nome. Muitos judeus no mundo, como no Brasil, a gente recebe 2 nomes. Um nome judaico e um nome brasileiro, um nome comum. Então, por exemplo, meu nome comum é Aline, mas não é o meu nome judaico. Se tu perguntar na sinagoga qual é o meu nome é Ilanit. Então, por exemplo, Ilanit, só para quem não sabe, Ilanit em hebraico quer dizer sapo. Então, meu nome em hebraico é sapo. Ou melhor dizendo, Han, na realidade. Porque meu pai não fala bem hebraico e meu pai achou que Ilanit fosse flor. Então, ele me deu o nome de sapo achando que fosse flor. Então, porque lá não é árvore, então ele achou que Ilanit fosse flor. Mas, bom, meu nome é sapo, eu acho super legal. Porque meu nome é único, tem poucas Ilanit em Israel. Mas aí, seu pai te chamava em casa de Aline ou de Ilanat? Aline. Então, depende da família. Mas a minha família, eu cresci com Aline, por isso eu mantive o nome. Até os dias de hoje eu uso Aline, mas se tu pegar, por exemplo, no meu casamento, a documentação do rabino vai estar escrito Lanit. Então, para dentro das coisas judaicas, eu tenho o meu nome judaico. Para o resto do mundo, eu tenho o meu nome. Aqui em Israel, normalmente, a pessoa recebe só um nome. O nome em hebraico é o nome comum também. Mas, por exemplo, meu pai, o nome dele é Jorge Inácio, que é um nome super
não judaico, mas o nome judaico dele é Israel. Então isso é bem comum. A minha irmã em português é Ana, em hebraico é Hannah. Então isso é super comum de receber dois nomes, um para o dia a dia e um judaico. E é a primeira fase. E assim que vai crescendo, o judaísmo vai estando dentro do dia a dia. Outra vez, a maneira que come, a maneira que se veste, e depois com 12 e 13 anos se faz o bar mitzvah, ou bat mitzvah. Para as meninas se chama bat mitzvah, para os meninos é bar mitzvah, que tu passa agora a ser adulto aos olhos da religião. Não é para casar, não é maioridade jurídica, mas é a maioridade aos olhos de Deus. Por exemplo, se tu pega uma criança de 2 anos e agora tu dá um sanduíche de bacon para comer, feito de porco, que não pode, claro que a criança vai comer. Tu não espera uma criança de 5 anos agora sentar na reza durante 2 horas e ficar ali assistindo. Tu não espera uma criança de 8 anos a jejuar. Que a gente tem jejuns no judaísmo também. Então, a idade de 12, 13 anos é a idade que agora tu assume a responsabilidade pela tua própria religião. Até essa idade é os teus pais com Deus. A partir de agora é tu com Deus. Então tu decide se tu quer jejuar. O judaísmo é uma religião muito pessoal. Então tu decide se tu vai jejuar, tu decide se tu vai rezar, tu decide como tu vai rezar, tu decide como é a tua vida. E aí tu segue a tua vida religiosa como tu escolhe. Porque no judaísmo não tem intermediários. Eu posso falar, por exemplo, em relação à Igreja Católica, por exemplo. Então, a Igreja Católica, o padre normalmente diz para as pessoas o que fazer. O padre faz a consagração, o padre dá a hóstia, o padre faz isso, o padre batiza, o padre casa. No judaísmo, não. No judaísmo é tu com Deus. Tu se resolve com ele, pro bem e pro mal. Então, o judaísmo tem essa independização religiosa a partir da idade do bar e do bat mitzvah. Se faz festa, se faz comilança, mas esse é o significado real dessa cerimônia. Então, eles fazem isso lá no muro? Porque eu acho que eu vi um rapazinho dessa idade, aí usando aquele negócio, né? E a fitinha enrolando. E aí o pessoal, algum rabino, né, tava lá lendo alguma coisa. Tinha um grupo, as mães do outro lado tirando foto. Eu fiquei imaginando que fosse isso. Exatamente. O Muro das Lamentações, para os meninos, na realidade, o Bar Mitzvah, é o momento que eles podem participar da oração, porque até esse momento eles são espectadores. Então agora é a primeira vez que eles podem ler nos pergaminhos, eles podem colocar o tefilim, que é essa fitinha que vai uma caixinha na cabeça com pergaminhos e outra no braço com pergaminhos. Então é a primeira vez que eles realmente podem participar. Então se leva toda a família, se leva comida, e daí se vai até o Muro das Lamentações, eles abrem do lado dos meninos os pergaminhos, e aí o menino vai ler. Ele que vai conduzir, entre aspas, a cerimônia para todo mundo. E as leituras são feitas nas segundas, segundas, quintas e sábados. Então, sempre nas segundas e nas quintas tem bar mitzvah no Kotel. Então, no Muro das Lamentações. Então, a galera vai lá, faz festa, joga bala, as mulheres do outro lado. E é uma festa, é muito legal de assistir. Sim, é lindo. E o que significa aquele negócio que fica aqui na cabeça, preto, que coloca aqui? O que é aquilo? Então, eu não quero soar como um disco emperrado, mas a gente tem que voltar para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala que tu vai colocar um sinal entre os teus olhos e um próximo do teu coração. Então, a interpretação judaica desse sinal que a Bíblia fala é esse pergaminho. Então, um pergaminho que fala uma oração, amarás a Deus com toda a tua alma e com todo o coração, uma oração bem bonita, que ela é escrita, enrolada, e a caixinha, na realidade, é só para proteger o pergaminho. E daí tu coloca a caixinha com o pergaminho entre os teus olhos, aqui na cabeça, e a outra no braço, próximo do coração. E daí eles vão colocando a fita, que é uma fita preta, são 2 tirinhas, é de couro, a caixinha é de couro, as fitas são de couro, e daí eles vão colocando, e enquanto eles vão colocando no braço, eles vão fazendo a oração. E depois que termina a oração, tira e segue o dia. Mas os judeus ortodoxos colocam isso todos os dias pela manhã. Nessa fitinha preta tá escrito os nomes de Deus, não é? Não tá escrito nela, mas tu vai falando a oração, e na oração também se fala o nome de Deus. E aí tu pega a fitinha e enrola. Não, a fitinha é lisa, é preta lisa.
Mas quando eles enrolam nos dedos de uma certa maneira que forma o nome de Deus. Então é todo enrolado e daí tu consegue formar o nome de Deus, porque o hebraico, as letras são simples. Então tu consegue formar a palavra Shaddai, que são 3 letras só. Então tu junta essas 3 letras e daí o nome de Deus. Então tu faz o nome de Deus desenhado com a fitinha. Ai, perfeito. E eu já fiz essa pergunta na outra live, mas aí não ficou salva, né? Por que que lá no mundo das lamentações, quando eles estão fazendo oração, eles se balançam assim, eles não ficam quietinhos assim? Não é ajoelhado e não é em pé, assim, parado. É em pé, sempre na posição de pé, né? Não é ajoelhado, sempre de pé e sempre fazendo esse movimento pra frente e pra trás. Por quê? Tem motivo? Sim, o judaísmo justamente fala que não é para rezar ajoelhado, dá para rezar ou sentado ou de pé. As orações principais são todas de pé, deixa eu ficar aqui de pé também. Então a ideia, para quem está assistindo, é que os judeus oram assim. A ideia é que tu tá orando de corpo e alma, tu tá como um todo orando. Então tua alma, mas também o teu corpo está participando. Então essa é a ideia, rezar de corpo e alma. As mulheres não fazem assim, fazem? Eu não reparei. Algumas fazem, não é uma obrigação isso é uma tradição. Então tem coisas que, outra vez, o judaísmo é uma questão muito pessoal. Então isso é uma tradição judaica, faz quem quer. Normalmente os homens são mais empolgados e eles fazem mais. Sim. Mas as mulheres também tem algumas que fazem. E também ajuda para concentrar. Às vezes quando tá rezando por muito tempo, isso te ajuda a entrar no fluxo. Então... Quem quiser pode rezar balançando, mas quem quiser rezar parado ou sentado também pode. Uma das tradições também judaicas é o Shabat, é guardar o sábado, certo? Então, fala um pouquinho do Shabat. Gente, você não tem noção de como eu sofria até... Ainda fico. Que aí é sábado, é domingo, é sexta. Porque pra mim, o Shabat é o quê? Sábado, eu achei que eu fosse acordar de manhã. E tá, hoje é sábado, então, não. Aí, olha só, eu trabalhava no hostel, eu era voluntária. Aí, eu ficava organizada, eu era responsável de mandar as coisas pra lavanderia. Eu esperava, tipo assim, depois da tardinha, que eu juntava tudo, tardinha não assim, mas meio-dia. Eu pegava, às vezes 4 da tarde, era de tarde. Eu pegava pra botar pra lavar ele. Não, já tá na hora, sei lá, do Shabat. Eu falei, calma aí, mas é sexta ainda. Aí que eu fui entender. Eu falei, gente, mas então o negócio no Shabat não é sábado? Olha, só Deus mesmo, até eu entrar no fluxo. Aí depois eu fiquei esperta. Como é que começa? Quando começa? Explica pra gente. Então, o judaísmo é uma religião complicada, como vocês estão entendendo. Mas, claro, se transforma uma coisa natural para quem vive isso. Então, pra gente é a coisa mais normal, que o sábado, na realidade, começa na sexta. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O 7º dia é o sábado, Shabat. Shabat literalmente quer dizer sábado. A pergunta é quando é que começa o dia? Porque hoje em dia a gente pega o nosso relógio, a gente olha meia-noite. Quando dá meia-noite, começou o novo dia. Nos tempos bíblicos não existia relógio. A meia-noite não tinha significado nenhum. Então o dia começa do pôr do sol ao pôr do sol. Também porque na Bíblia, se a gente pega, Deus cria primeiro... o primeiro dia e só depois se cria o sol. Então a gente interpreta que primeiro veio a escuridão e depois a luz. Então o dia começa no pôr do sol. Então no pôr do sol de sexta-feira começa o sábado. Então o Shabat, ele é um período de 24 horas, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. E nesse período de 24 horas, a maior parte das coisas fecham em Israel. Principalmente em Jerusalém. Se tu tá aqui em Jerusalém, tem o teu hostel, aí sim as coisas param, fecham. E daí não tem transporte público, sim, que é um problema às vezes. Então não tem transporte público na maior parte de Israel, a maior parte do comércio fecha, é o dia de descanso. Então a maior parte das pessoas se dedicam a comer, dormir, visitar amigos, visitar família. Então é um dia tranquilo. E é um dia que não se usa também tecnologia. Os judeus ortodoxos não usam tecnologia no sábado. Por exemplo, meu marido na sexta-feira, antes do pôr do sol, ele desliga o celular, enfia na gaveta e não pega o celular, computador, rádio, TV até o dia seguinte, até o sábado, o pôr do sol. Então, o viver no Shabat aqui em Israel é mais ou menos como se vivia há 150 anos atrás. Então, sim, é uma experiência cultural muito legal, não é para todo mundo.
Eu tive uma época, 2 anos, que eu cuidei Shabbat, que eu ficava sem celular, sem computador, sem nada. E eu descobri que para mim, pessoalmente, não funcionava, porque eu ficava muito ansiosa. Eu sou uma pessoa muito agitada, uma pessoa... Não consigo. Então eu desligava meu celular e ficava assim contando os minutos até poder ligar ele de novo. E eu disse, bom, se é para fazer, para não aproveitar, eu não vou fazer mais. Então eu parei. Mas meu marido, ele guarda desde criança de uma família, como eu falei, meu sogro é rabino, quer dizer, a família do meu marido é religioso, toda a vida ele cuidou, é esse o mundo que ele conhece. E é bem diferente. E daí também, já que não se pode usar tecnologia, tem um monte de coisas que se adaptaram. Então a gente tem os nossos jeitinhos israelenses. Como tem jeitinho brasileiro, a gente tem jeitinho israelense. Então, por exemplo, em teoria não é para usar o elevador. O elevador é tecnologia, é eletricidade. Agora me explica como é que uma pessoa que mora no 20º andar vai subir de escadas. Não vai. Sim. Então, a gente tem uma patente em Israel, a gente tem uma solução que se chama elevador de Shabbat. O elevador, ele está pré-programado. Ele está pré-programado. Antes de começar o Shabbat, eles programam o elevador de parar em todos os andares. Porque tu não pode ligar nem desligar a tecnologia. Mas se ela está ligada, tu pode usar. Por exemplo, a geladeira. A geladeira eu posso usar porque ela está ligada. Ela está ligada de antes até depois. Eu não estou ligando nem desligando nada. A mesma coisa a luz da sala fica acesa. A gente não liga e desliga. E o elevador, se tu pré-programa ele faz. Então, por exemplo, aqui no meu edifício tem 2 elevadores. Um normal e um de Shabbat. O normal, ele é normal. E o de Shabbat quer dizer que no Shabbat, na sexta de noite até o sábado de noite, ele para no térreo, abre a porta, fecha, sobe até o último andar e vai descendo. Sobe, vai parando de andar. E assim funciona. Aqui a Rogéria disse, então o telefone não desliga nunca. Subir 20 andares de escada. Não precisa, porque a gente tem que se adaptar no final das contas. O judaísmo ele foi criado há 3.000 anos atrás, quando as pessoas moravam em casas. Quando a pessoa tinha 2, 3 andares. 3 andares está muito nos tempos antigos. Então, muita coisa se deu um jeitinho, se adaptou para também adaptar a nossa realidade. Então, é achar o caminho de manter as tradições judaicas por um lado e por outro, dar um jeitinho. Em relação à comida, como é que você faz? Porque não pode cozinhar também, né? Então, não pode cozinhar. Toda a comida do Shabbat ela é feita antes. Então, sempre o pessoal, quando vai nos hotéis, todos os hotéis aqui são kasher. Kasher quer dizer que segue as leis alimentares judaicas. Isso é uma das coisas que não pode cozinhar. Então, tu vai num hotel, por exemplo, no café da manhã do sábado, a comida foi feita na sexta. É comida requentada. Então, no nosso sábado, a gente come comida requentada. Não tem outra palavra. Então, a gente faz comidas que fiquem boas de um dia para o outro. E a gente tem uma placa de Shabbat. A placa de Shabbat é uma placa de metal com uma resistência elétrica dentro. E ela tem um reloginho que vai na ponta. Então, tu coloca o reloginho na tomada e ali tu diz que horas tu quer que ligue e desligue. Então, eu digo, olha, eu quero que ligue no sábado, na sexta de noite para o jantar, das 7 da noite até as 9. E no sábado para o almoço, do meio-dia às 2. E daí ele liga e desliga sozinho. O que eu faço? Eu tiro a comida da geladeira que já estava pronta, põe em cima, dá aquela requentada e aí serve a comida quente. Ai, sempre dá um jeitinho, né, gente? Dá um jeitinho. O jeitinho dá sempre. Todas as religiões, todos os povos se dão um jeitinho. Sim, perfeito. Então, por exemplo, se eu estou visitando Israel, fui viajar, aí eu não quero me converter, eu só queria assistir uma cerimônia judaica. Eu posso? Sim. Aqui, na realidade, em Israel, ninguém faz pergunta de nada. Tu pode ir. Para quem quer uma sugestão, tem a grande sinagoga de Jerusalém, The Great Synagogue of Jerusalem, em inglês, e ela é aberta ao público. Então, tu pode ir lá, tanto durante a semana como no final de semana, tu pode ir lá assistir a cerimônia. A única coisa é que no Shabbat não pode bater foto nem filmar. Porque, outra vez, não pode usar eletricidade, então... Não, mas se tu quiser ir agora, a próxima visita a Israel, em Jerusalém, na grande sinagoga, tu pode simplesmente entrar. Se tu tá vestida apropriadamente, tu entra na seção das mulheres, não dos homens, e tu tá lá respeitando o lugar, não tem problema nenhum. As sinagogas ao redor do mundo, a maior parte delas não deixam tu entrar assim aleatoriamente. Por exemplo, se a gente for para Porto Alegre juntas,
e tu quiser conhecer a sinagoga que eu frequento, eu te levo sem problema nenhum. Mas as sinagogas normalmente têm muito medo, principalmente na Europa, tem muito medo com ataques. Se vocês olharem as sinagogas, principalmente da Europa, a maior parte delas tem polícia, quer dizer, a polícia da França tem uma escolta armada na frente da sinagoga, e assim na maior parte das sinagogas. Então, normalmente eles ficam com medo de gente estranha entrando e bisbilhotando, mais que seja curiosidade. Então, a minha sugestão é, ou em Israel não tem problema nenhum, entre a maior parte das sinagogas são abertas ao público aqui, ou achem algum amiguinho judeu e peçam para levar na sinagoga, porque daí eu posso chegar e dizer, ó, a Aline é minha amiga, não tem problema nenhum, pode deixar ela entrar. Ou tem sinagogas no mundo que elas são abertas ao público para fazer passeios. Então, não uma cerimônia, mas às vezes tu pode ir, por exemplo, em Praga, tu quer conhecer as sinagogas estão abertas para visitação turística. Perfeito. O que é proibido dentro do judaísmo? O que é considerado pecado? Então, é uma criança atrás de ti. Ela tá aqui, a linda. Eu tô na casa de uma família brasileira. Ai, que legal. Depois mandou um abraço pra eles. A coisa mais fofa eu vi na criancinha de fundo. Ela acabou de tomar banho e tá ali brincando ali. A mãe tá arrumando ela aqui no canto. Então, o que não pode fazer, na realidade, tem a primeira questão de comidas. O que a gente não pode comer? A gente não come, por exemplo, porco, frutos do mar, quer dizer, camarão, lula, polvo, essas coisas. Peixe não pode? Peixe, sim. A Bíblia fala que tudo que vem do mar tem que ter escama e barbatana pra gente comer. Quer dizer, peixe. Peixe de escamas. Atum, salmão, tilápia, esses peixes sim, mas o resto não. Então, por exemplo, baleia, tubarão, frutos do mar, isso a gente não come. Não come camelo, cavalo, coelho. A maior parte dos... É o seguinte, vamos resumir. Do mar tem que ter escama e barbatana, quer dizer peixe. Mamífero tem que ter pata fendada, casco fendado. Pensem como o pé de uma vaca. Isso é ruminante. Isso quer dizer que é vaca, cordeiro, ovelha. Não muito mais que isso. E as aves podem comer praticamente tudo. Frango pode? E frango pode. E aí as aves podem comer qualquer ave que não coma carniça. Então, não pode comer, por exemplo, urubu. Então, todas as aves que são vegetarianas, entre aspas, que não comem carne nem carniça, pode. Então, peru, frango, e isso é boa parte da alimentação aqui em Israel. A gente come muito frango, muito peru e muito peixe. Essa é boa parte da nossa alimentação judaica aqui em Israel. E, além disso, na realidade, as regras básicas. Quer dizer, o judaísmo tem os 10 mandamentos, que é não matarás, não roubarás, não... cobiçarás a mulher do próximo. Então, se tu pega os 10 mandamentos, são boa parte do que a moral judaica fala. E aí tu acrescenta mais algumas coisas. Mas o judaísmo é diferente em relação a uma coisa. O judaísmo diz o seguinte, todo mundo tem o mínimo que tem que fazer. Que são mais ou menos 10 mandamentos. Quer dizer, não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo. Válido para toda a humanidade. E além disso, para os judeus tem mais uma série de regras. E essa série de regras são a alimentação, por exemplo, o sábado, quer dizer, em teoria, pela religião judaica, é para o judeu guardar o sábado, não é para trabalhar no sábado, o que no meu caso não sempre acontece, porque eu tenho muitas excursões aqui no sábado também, mas a ideia é a alimentação, guardar o sábado e ser uma boa pessoa e cumprir os mandamentos, aí tu já fez 99% do que precisa. Perfeito. Gente, é muita coisa, né? Eu tô encantada. Eu fico, cada vez que eu paro para conversar sobre uma religião... Porque, gente, quem já foi a Israel, ou se você não foi, se você for, você vai ver isso como isso é latente. A religiosidade aqui no Oriente Médio, né? É uma coisa muito marcante, é muito forte. E quando se você puder vir já entendendo um pouco de cada coisa, tudo que você for ver, você fala, caramba, isso é isso. Tem um sentido muito, muito mais legal, assim, é muito mais profundo a imersão cultural. Com certeza. Sim, tem uma pergunta aqui. Que razões levam os judeus a não reconhecerem Jesus como Messias? A pergunta das perguntas. Então, vamos começar... Vamos voltar atrás 2000 anos atrás. Vamos voltar o dia anterior ao nascimento de Jesus a 2000 anos atrás.
praticamente todo mundo que morava em Israel eram judeus, tirando os romanos que não eram, mas a maior parte das pessoas que moravam em Israel eram judeus, e os judeus esperavam a vinda do Messias. Quer dizer, o Messias que vai vir e vai fazer A, B, C, D, E. E o que ele vai fazer está escrito no Antigo Testamento. Que o Messias vai ressuscitar os mortos, o Messias vai ser descendente da casa de Davi, vai ter uma série de coisas. E aí Jesus chega, nasce, vem e diz, ok, pessoal, o Messias que vocês esperavam, sou eu. Um grupo de judeus, uma parte dos judeus, a minoria, mas uma parte dos judeus vão dizer, sim, tu é o Messias. E vão começar a seguir Jesus, que são os apóstolos, discípulos, Pedro, todo esse pessoal, eles são judeus, 100% judeus, mas que creem que Jesus é o Messias dos judeus. A maior parte dos judeus vai dizer, olha, tu não cumpriu os pré-requisitos que a gente esperava para a chegada do Messias, e por isso tu não é o Messias. E por isso a maior parte dos judeus continuam com essa mesma crença, e a gente continua esperando a chegada do Messias até os dias de hoje. E esses que creram em Jesus, eles vão se separar e criar uma nova religião, que é o cristianismo. Então, o cristianismo, os primeiros cristãos, na realidade, eram judeus. Judeus que creem em Jesus. Por isso, o cristianismo como uma religião separada vai ser criada só depois. E aí, a argumentação daí entra na interpretação do texto bíblico. Por exemplo, fala que o Messias vai ressuscitar os mortos. Jesus ressuscitou os mortos? Sim, alguns. Por exemplo, Lázaro, algumas pessoas. Mas o judaísmo, quando fala da ressurreição dos mortos, é meio apocalipse zumbi. É todo mundo junto, saindo das covas. É uma coisa assim muito mais... bem mais dramática. Então, quando Jesus ressuscita, diz, ok, tu ressuscitou, mas cadê o resto? Cadê as outras milhares de pessoas? Então, a pergunta é como tu pega o texto bíblico e interpreta. A interpretação judaica é diferente do que Jesus fez. E por isso, quem interpretou como Jesus foi com Jesus, quem interpretou diferente seguiu o judaísmo até os dias de hoje. Então, a gente espera a chegada do Messias. Sim. Agora, uma outra coisa. Você tem uma Torá aí na tua casa? Tenho, acho que tem até atrás de mim. Então, pergunta os pergaminhos? Eu nunca vi uma Torá. Pergaminhos é um livro. Eu passei 2 meses em Israel e não consegui ver uma Torá. Eu saí triste, muito, muito decepcionada. Como é que é uma Torá? Porque eu sei que uma Torá não é igual ao Corão, que é um livro, nem igual à Bíblia. Eu vi assim, muito de longe. Porque quando eu passava nas sinagogas, eu ficava olhando lá pra dentro, né? Aí eu vi um negócio assim bem grande, que era um rolinho, assim, parecia um rolo de um lado do outro, e tinha um negócio, a pessoa acho que ficava rodando assim embaixo, não botava a mão. Isso. Exatamente. Então, a Torá é o Pentateuco, são 5 primeiros livros da Bíblia. No dia a dia, quando a gente usa eles em forma de livro. Não é esse, mas eu tenho alguns aqui em casa. É o livro. Mas para orações judaicas, realmente, a gente usa os pergaminhos feitos da maneira original. Os pergaminhos usados na sinagoga, eles têm que ser feitos de couro. Aqueles rolos são feitos de couro e são escritos à mão por um escriba. Até os dias de hoje em Israel e no mundo judaico, a gente tem pessoas que o trabalho deles é serem escribas. Então, eles literalmente pegam, preparam essas folhas de couro e letra por letra, mais de 1 milhão de letras, eles escrevem à mão. Agora, são folhas de couro que depois são costuradas juntas. Se tu erra uma letra, tu tem que colocar ele à parte e começar de novo. Então, é um processo super cansativo, super difícil, e por isso cada Torá, de verdade, custa uma grana. Então, não é comum das pessoas terem em casa. A gente está falando de alguns milhares de dólares. Pense que é um livro gigantesco. Só pra ter uma ideia, sei lá, 15 mil? Se a gente está falando assim, eu posso chutar 10 mil dólares, coisa assim, porque depende também do acabamento, depende das letras, depende de quem isso, de aquilo, tem uma série de coisas. E também, normalmente, ele não é só o pergaminho em si, em volta ele é decorado, porque a coisa mais importante que a gente tem no judaísmo é a palavra de Deus. E por isso, ele normalmente recebe do lado de fora uma capa de prata, com tecidos bordados à mão, é um negócio super, super chique. E por isso as pessoas não têm em casa normalmente. Até tem gente que tem, mas eu conheço gente que tem bastante dinheiro ou que herdou, mas em casa, no dia a dia, eu não vou. Olha só, em 20 segundos aqui vai terminar. Você tem mais 15 minutos? Vamos fazer mais 15 minutos.
Pode ser? Combinado. Então, galera, vamos entrar aqui, porque já vai acabar 10 segundos. Eu vou encerrar essa e vou deixar salvo. E aí, dessa vez tá salvo. E aí a gente começa de novo para eu poder concluir aqui. Falta acho que só mais 2 ou 3 perguntas. Então, a gente tinha concluído o... Então, não, em resumo de história, só para quem está entrando ainda, os pergaminhos, eles são uma coisa feita de couro, feita à mão, e por isso eles são caros, são uma coisa muito especial. E por isso, normalmente as pessoas não têm em casa, eles ficam guardados nas sinagogas, se tiram 3 vezes por semana, nas segundas, quintas e sábados, justamente para oração. E como tu falou, o pessoal não enfia a mão. Quer dizer, é tão importante que o texto a gente não vai ficar esfregando, porque senão tu também vai apagar o texto com o tempo. Então, se tem uma mãozinha, quer dizer, tem literalmente um pauzinho que é feito normalmente de prata, ou uma coisa assim, e na ponta, uma mãozinha com o dedo assim, normalmente é um negocinho assim, bem bonitinho com o dedinho, e daí tu usa esse dedinho para ler o texto. Porque senão tu se perde, porque o texto é corrido. Não tem espaço, não tem ponto, não tem nada, é texto corrido. Então tu usa a mãozinha para ajudar a ler. E por isso esses pergaminhos ficam na sinagoga e a gente normalmente não tem em casa. Entendi. Eu tava louca para ver uma Torá. E vem cá, a Torá também, assim, ela é só o Antigo Testamento? O que tem ali? E assim, então, comparado com a Bíblia, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia. Então, a Torá em si são só os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando pega aqueles rolos na sinagoga, é de Gênesis a Êxodos. Só. Mas, além disso, o judaísmo tem outros livros também sagrados. A gente tem a Bíblia Hebraica, que a gente chama, que a Bíblia Hebraica é composta pela Torá, pelas Escrituras e pelos profetas. E daí é mais ou menos o mesmo que o Antigo Testamento dos cristãos. Então, a Bíblia Hebraica que a gente usa no dia a dia é mais ou menos o mesmo que o Antigo Testamento cristão, com alguns livros a menos. Então, tem alguns livros que no judaísmo eles não são considerados canônicos, e que eles estão fora, mas essa é a ideia básica, quer dizer, é mais ou menos o Antigo Testamento. Então, tudo relacionado ao Novo Testamento, vocês não acreditam, não faz parte. Não faz parte. Eu lembro que eu estava conversando com um menino que eu conheci, que era judeu, em Jerusalém. Eu falei, mas e não sei o que ele? De quem que você está falando? Porque não sei o que ele. Eu acho que eu estava falando do Apocalipse, sei lá. Aí como que você não sabe o Apocalipse? Ele, não sei, eu não estudei isso, não tem no meu... Eu jurava que tinha. Não, o Apocalipse é justamente o último livro do Novo Testamento. Então, claro, o Apocalipse não faz parte do judaísmo. Então, todos os livros que são do Novo Testamento não fazem parte do dia a dia judaico. E a maior parte dos judeus não conhece, principalmente aqui em Israel. Porque quando tu é judeu e cresce no Brasil, teu amigo que volta da catequese te conta alguma coisa, tu vê um presépio no shopping. Eu tenho uma história que minha mãe me conta, que eu faço meus pais passarem vergonha até os dias de hoje. Normalmente são os pais que fazem os filhos passar vergonha. No meu caso, eu faço eles passarem vergonha. Eu cresci num vilarejo na Alemanha, chamado Tübingen. E lá não tem shopping, não tem presépio no shopping, não tem tudo isso. E daí a gente se mudou para o Brasil quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos. E a gente se mudou no final do ano e logo depois, Natal, e a gente vai para o shopping. E tem aquele presépio enorme no shopping Guatemi de Porto Alegre. E daí eu chego assim, eu sempre grito, eu sempre falei alto. Então, eu sempre gritei. Então, pensa no shopping, a criancinha ali do lado do menino Jesus, eu ali olhando para o menino Jesus na manjedoura, minha mãe ali para trás, e de repente eu grito, mãe, quem é esse bebê? E agora pensa todo o shopping de Porto Alegre pensando quem é essa criança que não sabe quem é o menino Jesus na manjedoura. Mas essa é a realidade, quer dizer, no judaísmo a gente nunca tinha o presépio em casa, claro, porque não faz parte da religião judaica. E por isso estou acostumada com símbolos judaicos, não com os cristãos. Claro, hoje em dia eu estudei cristianismo, eu conheço, a maior parte do meu trabalho é com cristãos, mas se pega a Aline aqui de 7 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar de quem era o menino Jesus. Gente, não é, e aí, olha, pra você ver, e eu não tinha noção, não tinha ideia, tipo, pra mim,
até cair aqui nessa parte do mundo, assim, foi a viagem da vida, assim, pra mim, sabe? Foi uma experiência única, que eu não me arrependo. Acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida, porque o tanto que eu aprendi, que eu absorvi, sabe? De conhecimento, eu acho que nenhuma faculdade ia me dar tanto que eu aprendi, que eu continuo aprendendo. Eu caí assim meio de paraquedas, eu não tinha parado para estudar muito sobre judaísmo, e até porque às vezes a gente tem, no Brasil a gente tem, eu cresci num lar cristão, então toda a minha formação, o meu conhecimento era só isso. E se você começa a ler muito do outro, não é muito legal, você tem que estudar o seu. Falando nessa coisa de estudar o seu, é possível um judeu casar com uma pessoa que não é judia, ou uma judia casar com um não judeu? Então, eu sempre quando me perguntam isso, eu pergunto ao contrário. Pensa agora uma senhorinha no Brasil, que seja ou evangélica ou católica, o que ela ia achar do filho dela casar com uma muçulmana? Sim, as outras religiões falam do julgo desigual, né? Então, assim, isso eu sinto que é na maior parte das religiões, as religiões tentam casar entre si e tentam educar os filhos na sua religião. Então, por exemplo, se alguém no Brasil que casasse, por exemplo, se eu casasse com um cristão, eu ia dizer, olha, eu sou judia, eu quero que os meus filhos sejam judeus. Da mesma maneira, eles seriam judeus, porque quem importa é a mãe. Então, na realidade, não importa com quem eu casasse, meus filhos sempre seriam judeus. Mas eu, por exemplo, não tenho plano de batizar. Não tem escolha. Meu filho, você casou aqui o ventre é judaico. Aqui não tem. Exatamente, mas, por exemplo, eu não pretendo batizar meus filhos no cristianismo. E eu sim pretendo fazer circuncisão. E às vezes, quando tu casa, se eu casasse com uma pessoa cristã praticante, ele dizer, não, de jeito nenhum, tem que batizar. E aí começa o conflito. Eu acho que casar dentro da própria religião, normalmente é mais fácil para ter uma vida tranquila, para a educação dos filhos. Se os dois do casal não são religiosos, não praticam, é tranquilo. Mas, no meu caso, eu pratico o judaísmo não da maneira ortodoxa, mas eu sou praticante. Quer dizer, meus filhos vão ser circuncisados. Eles têm vão ter 8 dias de idade, eu não vou perguntar. E vou circuncisar. Depois do que eles decidirem com 18 anos, aí sim. Aqui, uma outra coisa que eu li, que eu não sei se é verdade. A Torá, ela tem que estar... não sei se é a Torá ou se na hora de fazer oração tem que estar voltada para a Terra Santa, se a pessoa não estiver em outro lugar. Se não estiver na Terra Santa, né? Tem isso? De você ter então, no Islã, como tu está acostumada, todos os muçulmanos do mundo oram rezados na direção de Meca. No judaísmo, todos os judeus do mundo oram na direção de Jerusalém. E se a gente está em Jerusalém, a gente ora na direção de onde ficava o templo de Jerusalém, onde hoje em dia fica o domo de ouro, onde fica o domo da rocha, aquele domo dourado bonito que aparece nas fotos, é naquela direção que a gente reza. Então, não todas as orações, mas as orações principais a gente faz na direção de Jerusalém, e por isso todas as sinagogas do mundo são voltadas para Jerusalém. Então, por exemplo, se tu for para Porto Alegre, todas as sinagogas estão voltadas na direção leste, que é a direção de Jerusalém. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, que, gente, eu não sei nem se eu sei falar isso aqui. O que significa kasher Pesach? Kasher lepesach. Kasher é a alimentação judaica e Pesach é a Páscoa judaica. De todas as limitações que tem na comida judaica, tem mais limitações ainda durante a semana da Páscoa. Porque a semana da Páscoa a gente não come grãos fermentados. Isso quer dizer grão fermentado, por exemplo, pão. Tu pega pão, quer dizer, farinha, põe água, ele fermenta e tu come pão. Não pode. Então a gente não come pão, bolo, massa. A gente não come... Na semana da Páscoa judaica. Que não tem nada a ver com a Páscoa que a gente no Brasil faz, né? Que é a Páscoa da gente lá é da ressurreição de Cristo. Aqui a Páscoa é o quê? Então, a Páscoa judaica, que se chama Pesach, ela relembra a saída dos judeus do Egito. Então, a gente lembra as 10 pragas, o Mar Vermelho se abrindo, a gente saindo da escravidão e indo para a liberdade. Então, essa é a festa que a gente comemora a liberdade do povo de Israel.
E nos tempos bíblicos se ia a Jerusalém, mais especificamente ao Templo de Jerusalém, para comemorar a Páscoa. E por isso Jesus, que era judeu, ele vai a Jerusalém a comemorar a Páscoa judaica. A Páscoa judaica a gente faz, por isso Jesus vai ao Templo de Jerusalém. Por isso também, na Páscoa judaica, até os dias de hoje, a gente faz o Seder, que é prepara uma mesa grande, chama todo mundo e come em volta dessa mesa, que é a última ceia. A última ceia de Jesus é uma cerimônia de Páscoa judaica. E quando ele vem a Jerusalém a passar a Páscoa judaica, aí ele vai ser preso, julgado por Pôncio Pilatos, o governador romano, crucificado e ressuscitar. E por isso a Páscoa, para os cristãos, ela mudou o significado. Não é mais agora a libertação dos judeus do Egito, e sim, agora a importância é por causa da ressurreição de Jesus. E por isso a Páscoa judaica e a Páscoa cristã são na mesma época. Foi literalmente a mesma semana. A Semana Santa foi durante a semana da Páscoa judaica. Entendi. Me tira só essa era a pergunta do início, que eu esqueci de fazer. Quando foi fundado o judaísmo, assim, quem fundou? Quem é o... Porque, assim, para o Islã é Mohammed, para o cristianismo é Cristo. E quem é o profeta maior, né? Como é que começa o judaísmo? Então, o judaísmo começa com Abraão. Abraão vai ser o primeiro monoteísta. Abraão é o primeiro hebreu, hebraico, dessa palavra, essa origem, quer dizer, Abraão é o primeiro hebreu, então ele vai ser o primeiro monoteísta. E ele começa a base do judaísmo. Por isso, os patriarcas do judaísmo são Abraão, Isaac e Jacó. Nos tempos de Jacó, tem uma grande seca em Israel, eles moravam em Israel, tem uma grande seca, não tem comida, e para onde eles vão? Para um lugar que sempre tem água, o Rio Nilo. E aí, aí essa família, que é a família, os descendentes de Abraão, eles vão até o Egito, eles passam 400 anos no Egito. E essa família agora vira um povo, uma galera, e esse é o povo de Israel. O povo de Israel são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que vivem no Egito. E aí Deus manda Moisés, e aí manda as 10 pragas, abre o Mar Vermelho, e aí se sai do Egito. E aí o povo de Israel sai do Egito, chega no Monte Sinai, e aí no Monte Sinai Deus entrega para Moisés as tábuas da lei e a Torá. A Torá também, segundo o judaísmo, foi entregue no Monte Sinai. E aí completou tudo. Quer dizer, 3.200 anos atrás, com Moisés, a gente tem o povo de Israel, que são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e a gente tem o texto judaico, que é a Torá, e os 10 mandamentos, que são os mais importantes. E aí, por isso, o judaísmo começa com Abraão, mas ele vira o que a gente conhece hoje em dia com Moisés. E por isso, o cara no judaísmo é Moisés. Quer dizer, são 3. A gente pode dizer que é Abraão, Moisés e Davi. São os 3. São 3 diferentes fases do judaísmo. Mas são os 3 mais importantes. Davi também tem essa importância. Claro, porque Davi foi o grande rei de Israel. Porque quando os judeus saem do Egito, vão passar 40 anos vagando no deserto. O deserto que eles vagam, sabe onde é? Onde? É a Jordânia. Os 40 anos que o povo de Israel passou 40 anos na Jordânia. E depois da Jordânia se vem para Israel. Então, a Jordânia também é uma terra bíblica para os judeus. Menos importante que Israel, mas também, quer dizer, o povo de Israel passou 40 anos na Jordânia, é importante. E aí se cruza para Israel e o povo começa a viver aqui, dividido em 12 tribos. Porque Jacó, quer dizer, tem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos. E cada um dos filhos dá origem a uma tribo. Então, cada um desses filhos, quer dizer, dessas tribos, estão em Israel, cada um no seu quadrado. Todos são judeus, todos praticam judaísmo, mas é cada um independente. E aí as tribos decidem que querem um rei. E aí vem o rei Saul, ser o primeiro rei de Israel, que não dá muito certo. E aí Davi vai ser o segundo rei de Israel e o rei mais importante. Ele que conquista Jerusalém, ele transforma Jerusalém na capital de Israel. Ele que escreveu o livro de Salmos. O filho dele, o rei Salomão, vai ser quem vai construir o templo de Jerusalém, que é o local mais importante para o judaísmo. E além disso, o Messias, que os judeus tanto esperam e continuam esperando, vai ser descendente do rei Davi. Então, tipo, Davi é o cara. Então, até os dias de hoje, Davi é super adorado, é um nome comum aqui em Israel. É parte do nosso dia a dia, a gente vê Davi ainda como parte bem importante da religião.
Nossa, show. E isso é também assim, eu tava conversando com o Cher ontem, e aí quando eu falei da questão da poligamia, daí ele citou, os povos antigos eram poligâmicos, né? Salomão tinha várias mulheres e tal. E aí eles seguem meio que essa linha. Mas o judaísmo não, né? É monogâmico. Então, o judaísmo acredita que a religião evolui. A religião de Abraão, ela foi... A gente acrescentou... Ao contrário. Moisés, por exemplo, acrescentou coisas sobre a fé de Abraão. E não tem problema nenhum. E depois foi acrescentando. Quer dizer, o rei Salomão acrescentou o templo. Quer dizer, são coisas que vão sendo acrescentadas. Então, a gente acredita que a religião evolui. Então, o judaísmo decidiu, já há muitos séculos atrás, abolir a poligamia. Então, oficialmente, hoje é proibido a poligamia no judaísmo. Apesar de, sim, dizer, o rei Davi teve 700 esposas? Teve. Mas, hoje em dia, a gente não faz mais. Entendi. Então, isso foi abolido pelo judaísmo, foi uma decisão rabínica. Os rabinos se juntaram e disseram, olha, galera, todo mundo de acordo, tá abolido. Tá, o líder religioso dentro do judaísmo é o rabino, não? Então, é o seguinte, tipo, no católico, tem milhares de rabinos. Então, o que acontece no cristianismo, tem por exemplo, na igreja católica tem um papa, que senta em cima de todo mundo e que ele é o líder da igreja. No judaísmo não existe isso. A figura de autoridade, entre aspas, tá me ouvindo? A figura de autoridade, entre aspas, no judaísmo é o rabino. Só que tem milhares de rabinos. Então, tem diferentes opiniões. O judaísmo é uma religião não homogênea. Então, tem coisas que são consenso no judaísmo, tem coisas que não são. Então, normalmente, se eu tenho agora alguma dúvida, por exemplo, olha, rabino, eu tenho uma dúvida em relação se eu posso comer isso ou não posso. Tenho uma dúvida em relação à minha fé. Normalmente, tu vai e pergunta para um rabino. Mas o rabino não é o enviado de Deus. Outra vez, eu decido, frente a Deus, o que eu quero fazer. O rabino é uma pessoa que sentou, estudou, fez o rabinato, quer dizer, ele estudou como se fosse uma universidade judaica, fez provas, passou e ganhou certificado. Literalmente, ser rabino é ter um certificado. Então, se eu vou perguntar para o rabino, é porque ele sabe muito mais as escrituras que eu. Eu posso agora chegar e dizer, olha, rabino, eu estou com uma dúvida em relação a não sei o quê. Ele diz, olha, a gente pode pegar aqui nas escrituras, ele sabe disso, disso, aquilo, ele vai me dar a opinião dele. Mas no final das contas, a decisão é minha. E se eu não gosto da opinião, eu posso também perguntar para outro rabino, também tem essa opção. Porque rabinos diferentes têm opiniões diferentes. Aí você que é bem diferente das outras religiões. Sim, sim, sim. A Ana Braverhart tá perguntando, Aline, como o judaísmo messiânico é visto em Israel? Eu não sabia nem que existia judaísmo messiânico. Então, a ideia do judaísmo messiânico é o seguinte, eles são judeus ou pessoas que praticam judaísmo e acreditam em Jesus como Messias. Porque muita gente, os judeus messiânicos dizem o seguinte, Jesus era judeu, certo? Jesus guardava o sábado e não o domingo. Jesus nunca comeu porco na vida dele. E se tu quer seguir os passos de Jesus, uma das maneiras, ou maneira tradicional, seria seguir o judaísmo. Então tem gente que segue o judaísmo, mas que ao mesmo tempo crê em Jesus. O judaísmo messiânico que existe em Israel, ele é bem pequeno, mas se tu pergunta em Israel, o judaísmo messiânico é considerado como um ramo do cristianismo e não do judaísmo, apesar do nome. Então, porque todo mundo que acredita em Jesus Cristo é cristão. Então, em Israel, os judeus messiânicos são considerados cristãos, apesar de a maior parte deles não gostarem de ser chamados cristãos, eles preferem ser chamados judeus. Mas daí é uma questão, é um grupo pequeno em Israel que não tem muita influência e que os israelenses não têm nenhum problema com eles. A questão é que se tu perguntar para o israelense quem são eles vão dizer, olha, eles são cristãos que praticam judaísmo e não judeus messiânicos. Perfeito. Ó, o Pepe Born tá falando, oi Aline, o que o atual judaísmo diz sobre a reconstrução do templo? Então, depende para quem tu pergunta. Então, depende muito para quem tu pergunta.
Mas a minha opinião pessoal, que válida também para parte de Israel, é o seguinte: o terceiro templo vai ser reconstruído o dia que o Messias chegar. Ok. O templo tem que ser construído no mesmo lugar do primeiro e do segundo templo, que, como a gente falou antes, é no local do Domo da Rocha, que é um dos locais mais sagrados do mundo para muçulmanos. Então, tu tem, na realidade, duas religiões que, para o judaísmo, o Domo da Rocha, não o edifício, mas sim a pedra, é o local mais sagrado para o mundo para os judeus. O lugar mais sagrado do mundo para os judeus não é o Monte das Lamentações, é a rocha do Domo da Rocha. Só que ela não é acessível aos judeus, porque os muçulmanos controlam a esplanada do templo, que está o Domo da Rocha, e a Mesquita de Al-Aqsa, e os muçulmanos não permitem acesso aos judeus. E para manter a calma e a paz de Israel, e a gente não começar agora uma briga interreligiosa, os judeus não visitam o lugar. Mas o local mais sagrado do mundo para os judeus é aquela pedra. É a pedra problemática. Então é o seguinte: Aline, o que a gente vai fazer? Quando o judaísmo tiver que reconstruir o templo, vai ser naquele lugar, o que a gente vai fazer? O que vai fazer com o nome da rocha? Olha, é o seguinte: para que ficar se estressando agora? Quando o Messias chegar, os mortos vão sair das tumbas, o Monte das Oliveiras vai se rachar no meio. Está escrito na Bíblia: Monte das Oliveiras vai se rachar no meio. Não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter verão, não vai ter inverno. Vai ser um negócio bem apocalíptico. Eu acho que se os mortos começarem a sair das tumbas, eu acho que o menor dos problemas vai ser o Domo da Rocha, ou a pedra, ou isso, aquilo. Então eu digo o seguinte: não vamos brigar agora por uma coisa que não vai acontecer. Até a chegada do Messias, isso não vai acontecer, então vamos manter a paz e a calma, cada um no seu quadrado por enquanto, e no futuro o Messias resolve os problemas. Eu não vou ficar discutindo com outras religiões por uma coisa, que não aconteceu ainda. Aqui, tem uma pessoa perguntando por que os rabinos não estudam Isaías 53 nas sinagogas. Mas eu acho que Isaías não deve estar na Torá, né? Não. O Isaías está na Bíblia hebraica e sim o judaísmo estuda. Inclusive 56, todos os capítulos. A questão é a interpretação judaica. Outra vez, a interpretação, como tu pega. Porque tu pega o texto e tu pode ler ele de mais de uma maneira. E aí também entram interpretações. Isaías 56 é a questão da virgem. Se é uma questão... Não, eu estou perguntando para a pessoa que escreveu. Então, Isaías, se eu não me engano, Isaías 56 é a parte que fala da virgem. E aí é um problema de tradução do texto. A tradução hebraica e a tradução grega, que é Septuaginta, que é a base para o cristianismo, elas são traduções diferentes. E por isso geraram interpretações diferentes. Mas daí a gente entra sobre o sofrimento do Messias. Bom, para o judaísmo o Messias ainda não chegou, então sobre o sofrimento dele é uma questão difícil de debater sem o servo sofredor. Aí a pergunta é: tu pega esse texto e como tu interpreta? Os cristãos pegam esse texto e usam ele e entendem o sofrimento de Jesus através disso. Mas daí vai ter interpretações diferentes. E daí a gente vai entrar em um outro assunto todo. Oi, Gracinha. Como é que ela se chama? É a Linda? Linda. Não tem nome. Não tinha nome mais perfeito, né? Não, Linda. Perfeita. Aqui, um judeu pode deixar de ser judeu? A última pergunta, pra gente fechar. Um judeu pode praticar religião? Sei lá, virar um judeu, não sei, né? Então, olha a minha cabeça, muito louco. Um judeu virar muçulmano? Então, existe, claro, existe. Eu não consigo falar coisa mais linda. Então, como a gente falou no início, o judaísmo é composto tanto pelo povo de Israel como pela religião judaica. Mesmo que tu abandone a religião judaica e decida praticar outra religião, tu é considerado ainda parte do povo de Israel. E tu é sempre bem-vindo a voltar. Então, por exemplo, eu tenho uma tia minha, quer dizer, ela é casada com meu tio, que ela é budista. Ela é do povo de Israel, ela nasceu em Israel, ela é israelense, mora em Israel, mas ela pratica o budismo. Ela tem o cabelo raspado, tudo, é vegetariana, ela vive uma vida budista, mas ainda assim ela continua fazendo parte do povo de Israel. E então, na realidade, ela, se quiser, ela pode voltar. E os judeus sempre recebem de volta mesmo quem saiu sem problema nenhum. Perfeito. Gente, olha, eu acho que já passei até dos 15 minutos que eu tinha combinado, né? Um pouquinho.
Olha, incrível, incrível. Menina do céu. Ô, gente, olha só, se vocês forem para Israel eu tem uma guia assim. Nem, você sabe que nem, não são todos os guias que têm esse conhecimento que tu tem, né? Você é muito boa, muito de verdade, assim. Não é porque eu tô na tua frente, não. Você é muito, muito boa. Assim, eu já rodei muito e um guia com esse embasamento de conhecimento que tu tem é muito difícil de achar. Porque você fala de tudo, você fala da história e por você ser judia, você também aprendeu, né? E tem prazer, você vê que seu olho brilha assim quando você fala. Seu olhinho brilha. Então, quem não segue a Aline ainda, a Aline também tem um canal maravilhoso no YouTube. Como é que é o nome do seu canal lá? Então, pessoal, super recomendo o meu próprio canal de YouTube. Minha opinião não é imparcial, mas eu acho meu canal maravilhoso. Brincadeira. Entrem no canal, se chama Israel com a Aline. Quem quiser também me seguir aqui no Instagram é Aline Guia em Israel. E no meu link, no meu perfil, tem ali, tu clica e daí tem a opção de achar o meu YouTube também. E amanhã vai ter live no meu YouTube. Eu tô participando de um projeto gastronômico, vai ser uma competição. São brasileiros que moram em 16 países. Cada um vai cozinhar a comida do seu país. Então, eu sou aqui a representante brasileira de Israel. Então, quem quiser aprender um pouco sobre a culinária israelense também está convidado a assistir a live amanhã, às 6 da tarde, horário de Brasília. E sim, toda semana que tem um vídeo novo no canal. Todo dia, praticamente, tem post novo aqui no YouTube, aqui no Instagram também. E vai ser muito bom. Quem tiver também perguntas pode mandar. A live, ela vai ficar salva aqui no Daline Monteiro, na linha de cima. Vai ficar salvo a live para quem depois perder um pedaço e quiser assistir. Então, convidados a entrar lá e assistir. E depois eu vou editar pra gente colocar. Eu quero pelo menos salvar isso eternamente e colocar no meu canal do YouTube também, que é Vem Cá Que Eu Te Conto. Nossa, não posso perder esse material, não pode ficar perdido mais. A gente perdeu a primeira vez, agora não mais. Então, muito obrigada, Aline, pela participação de novo. Assim, você deu um show de aula, um show. Você parece uma rabina. Fala nisso, a pessoa pode ser rabina? Uma mulher pode ser rabina ou não? Então, a gente não chama de rabina, a gente chama de rabanit, mas sim, existe. Tem judaísmo, o judaísmo mais moderno tem rabina, que faz exatamente a mesma função do rabino. Mas existe também rabanit no mundo ortodoxo. Porque, por exemplo, se eu sou uma mulher e eu tenho agora dúvidas sobre questões femininas, ou se eu quero conversar e eu não me sinto à vontade de conversar com homem, normalmente tem mulheres que fazem esse trabalho de aconselhamento. A diferença é que na ortodoxia judaica, a mulher não vai fazer a leitura da Torá, não vai na frente da sinagoga, na frente de todo mundo, mas toda a parte por trás, que é aconselhamento, tirar dúvidas, todo o resto as mulheres também fazem, então tem também rabanit, que seria uma rabina ortodoxa. Então, você hoje foi tipo uma rabina maravilhosa, todo mundo amou, eu vi vários coraçõezinhos subindo assim. E muito obrigada, galera, também que assistiu. Então, não deixe de seguir a Aline, de acompanhar o canal dela. Ela tem uns vídeos incríveis, de verdade. E aí, quando vocês forem a Israel, quem já foi, se for de novo, tem que ir com ela, porque eu acho que a experiência vai ser 10 vezes melhor do que tu ir sozinho, assim, de certeza absoluta. E depois a gente tem que combinar também uma live para falar das tuas histórias, porque eu tenho muita curiosidade com uma mulher brasileira viajando no Oriente Médio, realizando o meu sonho. O meu sonho é conhecer os países aqui, que infelizmente eu não posso, por causa da minha cidadania israelense. A maior parte eu não posso visitar. E se Jordânia... você for com o seu passaporte brasileiro também não dá? Será? Meu marido não tem passaporte brasileiro, então ele viaja só com o israelense. Mas quem sabe no futuro o Messias chegue, o Monte das Oliveiras se corte no meio, todos os países viram amigos, quem sabe? Mas por enquanto eu quero muito também ouvir as tuas histórias, tuas viagens. Então a gente vai marcar talvez outra live para cá, para algum dos canais, para a gente falar também da tua experiência como brasileira aqui no meu lado, que tu está aqui na Jordânia. A Jordânia fica a 40 minutos de carro daqui. Então, minha vizinha. Sim, somos vizinhas agora. Então. Voltou.
Então, gente, beijo, beijo, beijo. Aline, muito obrigada. Beijo, galera. Quem puder compartilhar esses stories com algum amigo que tem que conhecer Israel, manda essa live, porque aí a pessoa já vai, né, criando se programando para ir. E aprendendo um pouquinho até antes de ir também. E aí ajuda a gente, né? Sim, coraçõezinhos para todos, pessoal. Sim, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.